Você está na Maximus Academy. Os melhores cursos do Brasil você encontra aqui. Olá, eu vou resolver esta questão aqui de duas formas diferentes. Uma para os alunos que não gostam de memorizar fórmulas e a segunda, que é a maneira que eu indico, que é a solução max minimizada, utilizando as devidas fórmulas. Só ressaltando que esta primeira solução aqui só vai ficar relativamente simples porque o triângulo é retângulo e porque este ângulo aqui nós vamos descobrir já já que ele é um ângulo notável. Vamos começar. Ele nos disse que o lado AB mede 1/2, que o lado BC raiz de 3 sobre 2, que o lado AC mede 1. Só que eu vou deixar esse triângulo aqui que ele nos deu de lado. Aqui 1/2, aqui raiz de 3 sobre 2 e aqui 1. Por que eu vou fazer isso? Ora, porque eu vou usar aqui nessa questão um triângulo 2 vezes maior do que aquele lá. Para quê? Ora, para reduzir as contas. Então, a B a partir de agora medirá 1, AC medirá 2 e BC medirá raiz de 3. De tal forma que você já percebe de cara que o cosseno deste ângulo aqui vale 1/2. Ou seja, este ângulo aqui, obrigatoriamente, vale 60 graus. Se agora nós aplicarmos a definição de circunferência aqui, nós vamos obter o seguinte. Todo ponto que pertence à circunferência é equidista do centro de uma medida que vale R. Sendo que toda vez que nós ligarmos o centro ao ponto de tangência, vai formar 90 graus. Utilizando agora estes dois fatos, nós vamos chegar no seguinte. Este ponto aqui é ponto de tangência. No momento que nós o ligarmos ao centro, vai ter que obrigatoriamente formar raiozão. Por quê? Porque ele pertence à circunferência. E vai ter que formar 90 graus por ser ponto de tangência. Da mesma forma, este ponto de tangência aqui vai ter que formar 90 graus e vai ter que distar raiozão deste centro da circunferência ex inscrita. E se nós pegarmos este ponto de tangência aqui e ligarmos, nós vamos ter, mais uma vez, formação de um ângulo de 90 graus e de uma medida que vale R. Perceba agora que se aqui é 90, aqui é 90, aqui é 90, que ângulo é esse? Ora, 90 graus também. E agora eu vou apagar esse raiz de 3 aqui. Como nós já descobrimos que isso daqui é um retângulo cuja base é igual à altura, ou seja, nós já descobrimos que isso aqui se trata de um quadrado. Portanto, essa medida aqui também vale R, essa medida aqui também vale R. Vou chamar aqui este ponto de ponto T, este ponto aqui de ponto P, este ponto aqui de ponto Q, e eu vou traçar essa reta aqui. Perceba agora o seguinte, isso aqui vale 60, aqui vale 30 graus. E perceba também que esta medida de C para O é a hipotenusa destes dois triângulos retângulos. Sendo que nós temos dois triângulos retângulos que possuem a mesma hipotenusa e um cateto igual. Portanto, o outro cateto também terá que ser igual. E este é justamente o famoso teorema do bico, ou seja, CT igual a QC. Mas aqui o que interessa para a gente é o seguinte, nós temos dois triângulos congruentes. Se eles são congruentes, este ângulo aqui terá que ser igual a este. Sendo que se o total vale 180 e este vale 30, 180 menos 30, 150. 150 dividido por 2, ficamos aqui com 75 graus. E agora, se você trouxer este triângulo aqui, CTO, para cá, CTO, você enxerga que aqui vale R, aqui vale 75 graus, e CT vai medir quanto? Ora, raiz de 3 menos raiozão. Raiz de 3 menos raiozão. E como os meus alunos já sabem, eu oriento fortemente que vocês memorizem a tangente de 15, a tangente de 22,5, a tangente de 75 e a tangente de 67,5. Pelo menos esses daí, beleza? Porque quando a gente chega numa questão dessa aqui, eu não preciso mais descobrir a tangente de 75. Eu posso simplesmente aplicar diretamente. Ah, professor, mas é rápido. Não é tão rápido assim não, tá certo, pessoal? Para uma prova desgastante como é a prova do ITA, não vale a pena perder tempo com um detalhe desse, beleza? Vamos agora resolver essa questão. Aplicando simplesmente o fato que a tangente de 75 vale 2 mais raiz de 3, e sabendo que a tangente de 75 neste triângulo aqui vale R sobre raiz de 3 menos raiozão, nós vamos igualar esses dois fatores
E agora eu vou aplicar aqui um truque. Eu vou passar aqui uma barra de divisão, colocar 1 embaixo e vou aplicar aqui uma das propriedades das proporções. Ou seja, eu vou somar o termo de cima no termo de baixo. Quando eu faço isso, obviamente que a proporção muda. Porém, os novos termos continuarão proporcionais um ao outro, tá certo? Então vai ficar aqui o seguinte: 2 mais raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3 mais 1. 3 mais raiz de 3, igualando-se a raiozão sobre soma o de cima no de baixo. E, portanto, nós já isolamos o nosso raiozão, que vai dar o seguinte: raiz de 3 vezes 2 mais raiz de 3. E para simplificar ainda mais, eu vou fazer o seguinte: vou colocar em evidência aqui o raiz de 3. Eita, professor, que sacada é essa daí? Coloque em evidência o raiz de 3, rapaz. Colocar em evidência significa dividir. 3 dividido por raiz de 3, raiz de 3. Por quê? Porque 3 é raiz de 3 ao quadrado, certo? Então, raiz de 3 ao quadrado dividido por raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 dividido por raiz de 3 dá 1. Olha aí, que maravilha, beleza? E agora, na hora de racionalizar, ficou mais fácil ainda. Fácil demais, né, meu povo? Ah, professor, mas também perde até a graça, né? Perde até a graça que fica fácil demais. É isso, rapaz, tem que ficar trivializado mesmo. Vamos lá. Raiz de 3 ao quadrado, 3. 1 ao quadrado, 1. 3 menos 1, 2. E aí nós vamos ficar com 2 embaixo. E em cima vamos ficar com 2 raiz de 3 menos raiz de 3. Raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 2 vezes menos 1, menos 2. 3 mais menos 2 dá 1. Eita, professor, mas não deu a resposta não. Claro que deu. Deu a resposta da questão que eu criei. Você se lembra que eu criei uma figura 2 vezes maior do que a original? Então, o raio original vai ter que dar um valor, raio original, vai ter que dar um valor 2 vezes menor. Eita, professor, que bisuração, hein? Se você prestou atenção a cada passo dessa questão, você percebeu que sempre dá para simplificar um pouco mais, né? Desde o começo eu já percebi que iria aparecer frações aqui, um meio, raiz de 3 sobre 2 menos raiozão. Isso não é muito legal de trabalhar não, isso cansa e faz você errar contas, beleza? Então, desde o começo eu já identifiquei a possibilidade de multiplicar todos os lados por 2, executar as minhas contas com todas as medidas dobradas e somente ao final dividir o resultado por 2. E perceba que mais uma vez que essa solução só ficou simples desse jeito porque eu apliquei bizu por cima de bizu. O primeiro bizu foi esse, de duplicar a figura. O segundo bizu foi já aplicar o fato da tangente 75 ser 2 mais raiz de 3. Já apliquei aqui de cabeça. E o terceiro fato foi simplificar ainda mais a expressão de baixo, cancelando a raiz de 3 com raiz de 3, para que, quando eu fosse desracionalizar, ficasse mais simples ainda. Se você está gostando desse curso, não esquece de chamar todos os seus amigos para fazer parte dessa família e aprender conosco as técnicas mais secretas e mais bisuradas de toda a matemática. Pessoal, só um detalhezinho aqui que eu esqueci de comentar no começo dessa questão. Por que o triângulo é retângulo? Você saberia me dizer? A questão não disse que o triângulo era retângulo, mas nós temos aqui um motivo muito simples para que este triângulo seja retângulo. Basta que nós usemos a volta do Teorema de Pitágoras. Se o Teorema de Pitágoras nos garante que, para um triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, a volta também é verdadeira. Se a soma dos quadrados de dois lados de um triângulo qualquer igualar-se ao quadrado da hipotenusa, obrigatoriamente nós teremos um triângulo retângulo aí. No caso que esses dois catetos ao quadrado somam 1 ao quadrado. Portanto, esse aqui é um triângulo retângulo, sendo que o ângulo reto se opõe justamente ao lado 1. Então esse daí seria o primeiro passo que o aluno teria que ver para conseguir resolver essa questão. E agora, eu espero você na solução max minimizada para essa questão aqui. Até a próxima. Você está na Maximus Academy. Os melhores cursos do Brasil você encontra aqui.